Bom dia. Vamos então reiniciar os trabalhos do nosso bloco de História Militar com o quinto painel sob o tema Recrutamento na Guerra da África. Este painel será moderado pelo mestre João Moreira Tavares e será constituído pelo Tenente-Coronel Dr. Pedro Marques de Sousa, Tenente-Coronel Miguel Machado e pelo Professor Dr. Humberto Nuno Oliveira. Sr. Doutor, tem a palavra. Bom dia. Começo por agradecer aos conferencistas que se disponibilizaram a apresentar os seus estudos e a torná-los públicos neste colóquio e agradecer também à assistência que se dispôs a vir ouvi-los. Como já devem ter reparado, o tema da sessão é recrutamento na Guerra da África, um período importantíssimo para a questão do recrutamento, não só pela extensão do conflito, mas pelo elevado número de militares que tiveram que ser mobilizados. Ao mesmo tempo que havia em paralelo também um importante fenómeno de imigração. Portanto, aqui o recrutamento neste período é um período nevrálgico e, apesar de todas as condicionantes, não correu mal. Não. A questão do recrutamento acabou por se conseguir fazer e vamos perceber porquê, ouvindo as três intervenções diferentes, nomeadamente do Tenente-Coronel Pedro Marques de Sousa, o recrutamento local e a africanização da guerra, foi uma das soluções encontradas precisamente para que o processo de recrutamento fosse bem sucedido. Pelo Tenente-Coronel Miguel Machado, o recrutamento nas tropas paraquedistas portuguesas, e aqui também vai falar de uma questão um pouco esquecida, que são as enfermeiras paraquedistas, e pelo professor Dr. Humberto Nuno de Oliveira, o recrutamento das Forças Especiais, os comandos. Em primeiro lugar, falará o Tenente-Coronel Pedro Marques de Sousa, Tenente-Coronel de Artilharia na Reserva, é licenciado pela Academia Militar, pós-graduado em Direção e Gestão de Segurança pela Universidade Autónoma de Lisboa, mestre em História pela Universidade de Lisboa e doutor pela Universidade Nova de Lisboa. Esteve colocado na Escola Prática de Artilharia e na Academia Militar, participou na missão da ONU em Timor-Oeste em 2000 e 2001 e foi professor precisamente na Academia Militar. É membro do nosso Conselho Científico, da Comissão Portuguesa de História Militar, conselheiro científico do Museu Militar de Lisboa e investigador do CESEM da Universidade Nova de Lisboa. É autor de diversos livros e artigos sobre História Militar, a Guerra da África, Artilharia e Música Militar. Foi agraciado com a Medalha de Mérito Cultural da República Portuguesa de 2014 e com a Medalha de Honra da cidade de Setúbal, em 2015. Por favor, pode começar. Obrigado. Eu gostaria de agradecer, antes de mais, ao meu general e ao coronel Carlos Fonseca, à Comissão Portuguesa de História, pelo convite e espero ter percebido a intenção, porque neste caso é uma comunicação relativamente ao recrutamento local, portanto ao recrutamento das antigas províncias ultramarinas, com a designação da época. Cumprimento também a mesa, os meus colegas de painel e o moderador, professor Tavares. Este é um tema interessante porque nos permite, antes de mais, ter aqui alguma visão crítica sobre este assunto. Eu começava exatamente por, através da caracterização do estado da arte, começar por fazer aqui uma crítica e lamentar que, com todo o mérito, que o trabalho editado, o primeiro editado pelo Exército em 1988, tem muito mérito, tem muitos bons dados, mas teve a infelicidade de ser mal interpretado neste caso. É que até hoje, não é, em vários trabalhos académicos, da comunicação social, continua a ser divulgado um valor em relação a números totais de homens mobilizados incorreto. Aquela frase que foram mobilizados durante o período da guerra quase 1.400.000 homens, e dos quais 400.000 eram de recrutamento local, portanto recrutamento de africanos, é realmente um erro grosseiríssimo, porque eu diria até já
não é este valor, é metade. É metade. Portanto, o recrutamento geral, quer de homens da metrópole, Açores e Madeira, quer de africanos, recrutamento local, é no total cerca de 700 mil, um número redondo. E, em particular, os africanos, o recrutamento local, é à volta de 200 mil. Portanto, começava por esta crítica que já vamos analisar. E isto decorre porquê? Porque muitas pessoas, em boa verdade, não foram os autores do trabalho. Foram depois as pessoas que vão somar estas colunas, foram somar as colunas e disseram que foram envolvidos 1.400.000. A questão é que este gráfico mostra os efetivos presentes nos teatros de operações. Os efetivos presentes. E os efetivos presentes normalmente tinha 2 turnos. Quer dizer, alguns estavam na primeira comissão, não é? E outros estavam na segunda comissão, no segundo ano da comissão. Portanto, não é bem assim, mas facilitando, temos que dividir por 2. Outro aspecto, e aqui já, enfim, certamente com os dados que tinham em 1988, é especificamente em relação aos mortos do Exército, também na comunicação social prolifera na internet o número de 8.000 e poucos mortos no total. Bom, não é assim. Só no âmbito do Exército são 9.638, considerando, lá está, os mortos também do recrutamento local. Os feridos também são muito mais, e só graves são 32 mil, portanto, realmente não foram 26 mil. Para enquadrar, portanto, a questão, antes de ir particularizar o recrutamento local, é a designação que vou aqui usar, não é? Recrutamento local, o recrutamento lá nos teatros de operações, convém dizer o quê? Em termos médios, todos os anos, aqui na metrópole, e Açores e Madeira, eram incorporados entre 50 mil a 60 mil homens, incluindo oficiais milicianos e sargentos milicianos. Portanto, no total, cerca de números entre os 50 e os 60 mil. Eu trabalhei uma média desde 1965, considerando que em 1965 é o primeiro ano em que os 3 teatros de operações já estão a funcionar, não é? E, portanto, fazendo uma média concretamente, não é? Podemos considerar que, em média, na metrópole, Açores e Madeira, eram incorporados à volta de 53 mil homens, dos quais, 60% dos quais, eram mobilizados para o ultramar. Portanto, à volta de 31, 32 mil, enfim, números, tendo aqui números médios, não é? 60% do efetivo que era incorporado era enviado para o ultramar. Porque os compromissos Portugal não deixou de ter, nomeadamente com a NATO e com aquilo que se considerava que era a defesa territorial, que isto obrigava a ter 10 batalhões prontos aqui na metrópole, aqui no continente só. 10 batalhões e, portanto, ficava aqui sempre um efetivo da ordem dos 40% daqueles valores incorporados. Concretamente no recrutamento das províncias ultramarinas, portanto, num total à volta de 200 mil, convém perceber o seguinte: este recrutamento feito em Angola, Guiné e Moçambique envolvia depois os homens na chamada guarnição normal, nas unidades normais, territoriais que Angola e Moçambique tinham, Guiné menos, mas... E também alguns destes que eram depois integrados nas unidades de reforço, das unidades que iam da metrópole para lá. Em determinada altura, já nos anos 70, quando as coisas começam a complicar em termos de desgaste de efetivos, de falta de efetivos, as unidades saíam daqui com menos 25% do efetivo e eram recompletadas lá. Há assim um número que ficou, a unidade, quando chegava ao ultramar, recebia 40 praças africanos. Uma companhia, não é? Uma companhia de 160 homens, companhia de caçadores típica, companhia de atiradores, ia daqui com menos 40 e quando lá chegasse recebia esses.
esses 40. Pronto, portanto, isso é uma nota, mas antes disso já acontecia que os homens do recrutamento local eram também chamados a integrar as unidades de reforço. E depois alguns, as unidades especiais, já lá vamos, em menor quantidade. De modo geral, temos, portanto, de modo geral, envolvendo os 3 teatros de operações, porque depois cada um deles tem uma especificidade própria, mas temos à volta desta ordem de proporção, 70%, 30%. É claro que o recrutamento local foi aumentando e chegou depois, na fase final, aos 40%, neste âmbito já específico que se convencionou chamar a africanização da guerra. Portanto, a africanização da guerra é, em termos de evolução, uma dimensão própria do âmbito do desenvolvimento do recrutamento local, que desde o início já se processava, não é? Porque Angola, cada uma das antigas províncias ultramarinas, tinha uma estrutura territorial e tinha também 3, no caso concreto de Angola, 3 grandes circunscrições militares, com centros de recrutamento. E, portanto, faziam, claro, a uma escala muito reduzida. Vou, aliás, comentar que foi pena, porque se o exército tivesse sido aproveitado como estrutura integradora das pessoas, provavelmente, enfim, quando começou o conflito, teria eventualmente uma base diferente de apoio. Acontece, para termos uma ideia, do seguinte. Antes da guerra começar, por exemplo, Angola incorporava, por ano, 3.000 homens. Se calhar uma média de 1.000 por cada uma daquelas 3 grandes regiões que ali estão. Aqui na metrópole eram incorporados, como vimos, mais de 50.000, 60.000. Angola e Moçambique incorporava todos os anos, relativamente ao recrutamento local, praças, na sua maioria. Depois vai evoluir também, logo em 1961 também já há cursos de oficiais milicianos e sargentos milicianos em Nova Lisboa, no caso de Angola. No caso de Moçambique, também 3 circunscrições, depois vem a coincidir com 3 comandos, o Comando Militar Norte, o Comando Militar do Centro e o Comando Militar do Sul. Cada um, aqui curiosamente, a figura do regimento teve pensada na estrutura de 1960, mas ao contrário de Angola, em que realmente houve Regimento de Infantaria de Luanda, Regimento de Infantaria de Sá da Bandeira e de Nova Lisboa, em Moçambique a estrutura não foi de regimentos, foi de batalhões. Portanto, o dispositivo territorial foi batalhões de caçadores nas localidades, mas, portanto, era aí que era feita a integração. Também cursos para milicianos locais, oficiais milicianos e sargentos milicianos, na Escola de Aplicação Militar, em Boane. Das investigações que fiz agora a propósito deste tema, foi com surpresa, confesso, que registrei o seguinte. Ainda antes da guerra começar, em 1960, há, curiosamente, com origem no Comando Militar de Angola e da Guiné, esta nota que defendia, com receio e desconfiança, defendia que os locais não deviam ser integrados, com receio de se dar formação militar e, com isso, aqueles homens, depois do serviço militar obrigatório, passassem a servir a insurreição, como nestes documentos constam. E o primeiro, o documento aqui do Comando Militar da Guiné, que depois, aliás, diz isto mesmo, não é? O Comando Militar da Guiné expõe o parecer que não devem continuar a instruir-se militarmente mancebos civilizados. Os civilizados eram já assimilados, em contraponto a outra categoria que havia de não assimilados, analfabetos. Que não... 1962, um ano depois da guerra ter começado, o Comando Militar de Angola também refere isto. O aproveitamento militar das massas indígenas, já vou comentar o termo, não é? Porque a norma legal e o trabalho feito pelo professor Adriano Moreira em setembro de 1961, uns meses antes disto, já tinha terminado com a distinção entre indígenas e assimilados. Mas no meio militar, já vamos perceber porquê, continuava-se a utilizar esta linguagem
porque, de acordo com as normas do serviço militar, continuava a haver praças de primeira e de segunda, e isto, locais, claro, soldados de primeira, soldados de segunda, conforme se sabiam ler, se estavam integrados, ou se não sabiam falar português ou escrever. E o curioso é o despacho, portanto, que esta preocupação manifestada pelo Comando Militar da Guiné, em 1960, reforço, antes da guerra começar em Angola, e muito antes da guerra começar na Guiné, o parecer muito curioso do general Câmara Pina, que foi chefe de Estado-Maior do Exército, aliás, de 11 anos, de 1958 até 1969. E o general Câmara Pina, chefe de Estado-Maior do Exército, no fundo faz um despacho, uma pessoa prudente, coloca a pergunta. E habilmente o então tenente-coronel ainda Costa Gomes, que hierarquicamente estava como subsecretário de Estado do Exército, estava acima nesta questão e simpaticamente responde desta maneira: concordo com o parecer do general chefe de Estado-Maior do Exército, ou seja, politicamente isso não é correto, não vamos entrar nisso, porque é preciso integrar os homens no recrutamento local. Enfim, isto no verão de 1960. Não deixa de ser curioso, porque temos aqui o então tenente-coronel, foi promovido em 1960, se calhar uns meses depois, foi promovido a coronel o nosso general Costa Gomes, que depois, em 1970, como comandante-chefe em Angola, está precisamente a protagonizar um bom exemplo da africanização da guerra, da integração com muita importância dos locais. Em 1962, a mesma nota do Comando Militar de Angola tem esta questão curiosa. Até partilhei ali com o meu camarada Machado, paraquedista, porque há aqui esta nota que diz assim: a preparação militar dos negros parece ser mais... é complicado, parece servir mais os interesses da subversão, e fala curiosamente, num ex-militar português, que nesta altura já estava ao serviço da guerrilha, tinha sido atirador especial em Portugal, até tinha participado no torneio Salazar, aqui na metrópole, e assassinou um oficial paraquedista no norte de Angola em 1961. E há este comentário que, mais uma vez, a reforçar a preocupação. Portanto, temos, em relação ao recrutamento local, estas dimensões. No início, desconfiança e receio, e mesmo por parte das entidades militares, a proposta para que não fossem integrados, e com o desenvolvimento da guerra, temos, por outro lado, aquilo que se convencionou chamar o processo de africanização da guerra, que é, como disse, um desenvolvimento da dimensão do recrutamento local. Um desenvolvimento em que há um maior volume de homens chamados ao serviço militar e com a particularidade de integrarem unidades específicas ou exclusivamente, totalmente constituídas por africanos e unidades irregulares. As milícias não é bem um exemplo, porque as milícias foram criadas na Guiné em 1964. As milícias, inicialmente, e uma parte delas tiveram sempre mais uma missão defensiva territorial, mas depois, como sabemos, em Angola, 1966, 67, surgem os grupos especiais, as tropas especiais, flechas, fiéis, esses não subordinados ao exército, à APIDE, mas, no fundo, forças especiais irregulares, não é? E em Moçambique, mais tarde. Portanto, aquela cronologia também nos permite destacar o seguinte: este é um processo que corresponde ele é sobretudo depois de 1968. Se formos ver a quantidade de efetivos chamados ao serviço militar do recrutamento local, é 1968 até 73. E isto coincide com o governo de Marcelo Caetano, que deu mais autonomia aos comandantes-chefes, que neste caso são exatamente, neste período, o general Spínola, na Guiné, 1968, em 1970, o general Costa Gomes, em Angola, e o fenómeno de Moçambique, o general Cousa da Riaga, que é aquele que fez isto mais tarde. Tinha mais desconfiança, aquela original ideia que há pouco apresentei,
tinha desconfiança e não só, e teve conflitos com a PIDE, porque, como sabemos, em 1966 a PIDE começa a desenvolver os fiéis, os flashes, aquelas unidades especiais de africanos, e o general Cousa de Arriaga dava desculpas que não tinha armas, etc. Já está? E portanto, sempre protelou, evitou ao máximo, e acontece mais tarde. Eu estou por ali em 1970, mas em boa verdade, Moçambique, os grupos especiais de pisteiros, acontecem 71, 72, é depois daquilo. E, portanto, temos estas dimensões, e eu só para uma ideia em termos de síntese, Angola, portanto, na parte de cima, além dos regimentos de infantaria, que depois destacaram companhias de caçadores também, mas, portanto, eram da guarnição normal, eram regimentos do território, digamos assim. Também grupos de artilharia, 2 grupos, 3 em determinada altura, um grupo de cavalaria, um batalhão de engenharia. Mas, no que diz respeito às unidades especiais, não é? Depois daquela dimensão de recrutamento normal, da guarnição normal, a vertente de unidades especiais, para termos uma ideia, chega, portanto, a números desta ordem, 5.800 homens, nesta área específica, porque depois no recrutamento normal tínhamos, por exemplo, se fizemos um corte em determinada altura, por exemplo, em 1972, tínhamos em Angola, contra redondas, 25.000 homens de recrutamento local, 5.000 destas unidades especiais e 20.000 integrados nas unidades de reforço e a servir as unidades pelo próprio dispositivo. Moçambique, lá está, em 1973 é que foi criado o Comando-Geral dos Grupos Especiais. Aqui, curiosamente, ao contrário de Angola, houve pelo menos uma intenção que foi centralizar. Ao contrário de Angola, houve grupos muito dispersos. Como disse, alguns até fora do controle do exército. Isso em Moçambique não aconteceu e até foi criado em 1973 um Comando-Geral dos Grupos Especiais. Enfim, com grupos especiais paraquedistas, como sabemos, os pisteiros de combate, e aqui com esta dimensão, Moçambique temos um bocadinho menos, mas se fizermos um corte, em 1972 tínhamos em Moçambique cerca de 22.000 ou 23.000, um bocadinho menos que Angola, locais, dos quais, no máximo, 3.600 estiveram nestas unidades. A Guiné é um caso diferente. Não havia propriamente uma estrutura de guarnição local, unidades. Era muito pobre. Tinha uma companhia de caçadores em Bissau, outra que eu julgo que estava prevista em Buba, mas estava em Bolama, e tinha previsto 4, uma em Farinha e outra em Nova Lamego, mas na verdade só tinha 2. E a bateria de artilharia em Bissau, que depois foi crescendo. Portanto, no final da guerra, essa bateria de artilharia tinha 34 pelotões espalhados, portanto, só a parte local, sem ser as unidades de reforço, estavam 14 companhias de caçadores. Lá está, em 1970, foi criada uma primeira companhia de comandos célebres, comandos africanos, não é? Comandos da Guiné. E em 1973 é que já temos um batalhão a 3 companhias. Para além disso, as milícias. Este número de 6.000 homens, no caso da Guiné, portanto é muito menos do que... Não é? Recordo que Angola, 25.000 locais. Moçambique, 23 ou 22.000. A Guiné, 6.000. No entanto, estes números não têm as milícias. As milícias que em determinada altura chegaram a ter, se calhar, 8.000 homens. Portanto, se eu somar aos 6.000 os 8.000 das milícias, é realmente uma dimensão diferente. Vamos já terminar com o último retrato que eu consegui, que andava ansioso por descobrir, no Arquivo da Defesa Nacional descobri, este retrato que é de 31 de março de 1974, os efetivos, tendo em conta os 3 ramos. E tem os efetivos metropolitanos, para cada frente, Guiné, Angola e Moçambique, tem a linha dos metropolitanos, portanto, os efetivos presentes, oriundos da metrópole, e os locais. Vejam que foi o exército, naturalmente teve o grande... 92% do efetivo presente era do exército. A Marinha representava 3% e a Força Aérea 5%.
Portanto, o Exército representou sempre 92% do efetivo total e os 8% restantes, 5% da Força Aérea e 3% da Marinha, grosso modo. Portanto, vejam, a Marinha só tinha os 245 destacamentos de fuzileiros na Guiné, a Marinha não tinha em Angola e Moçambique locais, a Força Aérea tinha 22 na Guiné, enfim, 194 em Angola, e isto dá-nos realmente uma imagem geral dos efetivos. Muito obrigado. Termino. Muito obrigado pela excelente comunicação, interessante, e sobretudo pelo desfazer desses dois erros grosseiros tantas vezes repetidos que acabam por se tornar verdade, mas a investigação leva-nos a repor a verdade. E agora, de seguida, vamos ter como palestrante o Tenente-Coronel Miguel Machado, que é natural de Mafra, serviu entre 1980 e 2005 na Força Aérea e Exército, mantendo sempre a qualificação de paraquedista, tendo-se reformado no posto de Tenente-Coronel do Serviço Geral Paraquedista. Desempenhou funções na área operacional, administrativa, das informações, segurança, comunicação e relações públicas. Foi o primeiro oficial português a desempenhar funções de porta-voz numa missão expedicionária no estrangeiro, na EUFOR Bósnia, em 1996. E é investigador, autor e conferencista de temas militares, com especial interesse na história das tropas paraquedistas. Tem publicado livros, revistas e na imprensa. E eu aqui acrescento, já agora, um dos seus livros, um dos últimos, uma edição revista e aumentada, obviamente sobre o paraquedista conhece a tua história, e ele vai-nos dar a conhecer essa história aqui. E já agora também o autor e dinamizador do site operacional, que eu recomendo a consulta para todos os assuntos de defesa nacional. Muito obrigado. Tem a palavra. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Muito obrigado pela vossa presença. Cumprimento a mesa. Obrigado pela apresentação. E agradeço ao Major-General Borges o convite, amável convite que me fez para estar aqui presente a falar de um assunto que eu venho estudando há muitos anos, a história dos paraquedistas. A marca distintiva do recrutamento para as tropas paraquedistas foi e é o voluntariado. Nos paraquedistas, desde a fundação em 55, mesmo durante a guerra, só serviram voluntários. Dois outros aspectos específicos dos Boinas Verdes no panorama militar nacional, nesses anos da Guerra do Ultramar, foram o recrutamento de oficiais, sargentos e praças de um ramo das Forças Armadas para servir noutro e o recrutamento de pessoal feminino, as enfermeiras paraquedistas. O Batalhão de Caçadores Paraquedistas da Força Aérea Portuguesa, a partir de 1972, regimento, recrutava, instruía, treinava e mobilizava o pessoal para o ultramar. Terminada a formação em tanques, o Boina Verde era enviado para um dos batalhões de caçadores paraquedistas em África, os BCPs, por regra em rendição individual e não por subunidades completas. O regimento garantia a uniformidade da doutrina de emprego operacional e de vivência nessas unidades, as quais, no ultramar, funcionavam à imagem de tanques com algumas adaptações. O regimento fornecia ainda grande parte da logística, do armamento e equipamento ao material aeroterrestre. Os BCPs, inicialmente apenas 2, Angola e Moçambique, mas a partir de 67 já eram 4, BCP-12 na Guiné, BCP-21 em Angola, 31 e 32 em Moçambique, estavam na dependência direta dos comandos das regiões aéreas, onde atuavam como forças de intervenção em operações autónomas desses comandos e em operações conjuntas dos comandos-chefes das Forças Armadas nessas províncias. O fator diferenciador que melhor identifica o militar paraquedista é naturalmente o salto em paraquedas. Como é sabido, em Portugal como em qualquer outro país, às tropas paraquedistas está associada uma mística muito especial. Daí decorre um espírito de corpo muito marcado, o qual, não raras vezes, em combate, é onde se vão buscar as forças que faltam e a determinação que resolve situações dramáticas. Nos primeiros anos de vida das tropas paraquedistas, houve um debate interno na defesa nacional e no Exército, que aliás ao longo da história é cíclico, emerge, sobre se o paraquedista é um normal soldado de infantaria, habilitado a ser colocado no campo de batalha através desta técnica, ou
se o salto em paraquedas e a instrução para esta atividade deve ser muito mais do que técnica. Deve ter uma carga psicofísica que lhe confira uma predisposição para enfrentar os sacrifícios e perigos do combate com uma autoconfiança e determinação superiores. Também por isto, ou sobretudo por isto, o Ministro da Defesa Nacional, em 1955, Fernando Santos Costa, colocou o Batalhão de Caçadores Paraquedistas na Força Aérea. E foi esta a tese que vingou, moldou a preparação dos paraquedistas para a Guerra do Ultramar e pode-se dizer que se aprofundou durante o conflito. Como eram recrutados os paraquedistas? A legislação estruturante das tropas paraquedistas foi publicada em 55, a fundadora, e depois outra em 58, que aperfeiçoou esta. Ambas referiam praticamente tudo o que os paraquedistas necessitavam para regular a sua vida interna até 75 e em alguns aspectos até depois. Ao contrário dos anos iniciais, os candidatos a paraquedistas, desde 1959, já não tinham que ser obrigatoriamente militares, embora o pudessem ser, mas vêm sobretudo da vida civil, de mancebos. Candidatavam-se aos paraquedistas oficiais subalternos do quadro permanente, Escola do Exército, Academia Militar, mancebos ou já militares com o 7º ano dos liceus para oficiais milicianos ou com o 5º ano dos liceus, escolas comerciais e industriais para sargentos milicianos, ambos até aos 28 anos de idade, mancebos ou já militares com a 4ª classe do ensino primário para praças até aos 22 anos de idade. A legislação de 58 introduziu umas alterações e alguns com a 3ª classe também podiam concorrer. As eliminações, sobretudo nas juntas de inspeção médica, nas provas de admissão, eram muitas. Menos na instrução, mas ainda assim números significativos. 64% dos que concorriam chumbavam, 36% eram aprovados. Quando se iniciou o conflito ultramarino, o batalhão dispunha das seguintes categorias de pessoal paraquedista: pessoal militar permanente e não permanente do Exército, da Armada e da Força Aérea, mas agora especializado em paraquedista; pessoal equiparado a militar, diretamente contratado, é o caso dos médicos, capelães, enfermeiras; pessoal militar e equiparado a militar em preparação para paraquedista, o pessoal que estava na instrução, por vezes eram centenas. Todos estes militares tinham todos um quadro de pessoal próprio na unidade, no regimento, depois nos batalhões ultramarinos, e pertenciam a uma das especialidades paraquedistas da Força Aérea, consoante o seu posto de origem. Mas todos mantinham no quadro de origem, de onde provinham, todos mantinham esse quadro de origem e podiam ser mandados regressar, por um motivo qualquer, ou podiam eles próprios pedir para regressar ao quadro de origem. Por exemplo, um oficial de infantaria tinha ido para os paraquedistas, podia, se lhe apetecesse, mais tarde pedir para regressar à infantaria. Um indivíduo de Serviço Geral da Força Aérea, um mecânico de armamento, uma coisa qualquer, podia para regressar ao seu quadro de origem. Os candidatos a paraquedistas apresentavam-se no regimento em tanques para fazer as provas de admissão, que duravam 2 dias. Exames médicos no primeiro e os aprovados ficavam para o segundo dia para realizar as provas físicas e psicofísicas. Vamos ver qual era o percurso dos praças que chegavam ao regimento de paraquedistas durante a Guerra do Ultramar. Escola de recrutas, antecedida por 1 ou mesmo 2 semanas de recepção, em que ele ainda não era bem militar, mas já andava no quartel, e que depois, a seguir, quando iniciava a instrução, incluía as seguintes disciplinas: educação militar, regulamentos militares, ordem unida, educação física, armamento, tiro, orientação, explosivos, o normal, instrução individual de combatente, e fazia um exercício até ao escalão pelotão. Terminava o juramento de bandeira, terminava com o juramento de bandeira. Ingressavam depois no curso de paraquedismo. Havia 2 semanas de recruta em que a instrução física duplicava ou triplicava a carga, com a chamada adaptação ao curso de paraquedismo, e depois tinham 3 semanas de instrução em terra e 2 semanas no ar. Estas 2 semanas no ar era para permitir, chamado no ar, era para permitir os saltos em paraquedas, porque muitas vezes numa semana resolvia-se o problema, mas podia haver falta de aviões, condições atmosféricas adversas, etc. A instrução em terra incluía instrução técnica dos materiais que permitiam ao aluno permitiu ao aluno estar habilitado a saltar em paraquedas de abertura automática, mas também um treino físico militar de extrema intensidade para testar a resistência física e psicológica do homem. No final de cada dia, os instrumentos estavam esgotados, pretendia-se avaliar se deixavam de lutar contra esse estado físico e psicológico e desistiam,
ou se continuavam dispostos a lutar para conseguir terminar o curso. Os mais fracos eram eliminados. A boina verde era conquistada no final do 6º salto. Uma particularidade do curso de paraquedismo. No curso de paraquedismo não havia e não há postos. Portanto, todos os militares tiram os galões de visas e são tratados por um número que andam sempre com eles no capacete. Portanto, oficiais, sargentos e praças faziam e fazem o mesmo curso. Curso de combate. Destinado a conferir a classificação de caçador-paraquedista, a que se juntavam 2 ou às vezes 3 semanas de exercício final, a nomadização. Procurava-se ensinar as técnicas e táticas mais utilizadas pelas tropas paraquedistas no ultramar, progressões em diversos ambientes, emboscadas, golpes de mão, combate em povoações, tudo ensinado por instrutores e monitores com experiência de combate real, baseados em manuais elaborados num departamento do Batalhão de Instrução, que era a ITO, Instrução e Treino Operacional. A instrução era individual, depois por equipa de 4. Esta equipa de 4 era a célula mínima da contra-guerrilha nos paraquedistas, depois 2 equipas, 3, e assim sucessivamente. Semana após semana a instrução ia sendo mais complexa, com muita instrução de tiro em várias modalidades. Muitas outras disciplinas eram ministradas. Explosivos, minis armadilhas, topografia, transmissões, primeiros socorros, instrução náutica e, pelo menos, um salto operacional, leia-se um salto automático com todo o equipamento e armamento. Depois a nomadização era realizada numa zona bastante agreste, Serra da Melriça ou Serra da Amendoeira, Serra da Amêndoa, perdão, não é da Amendoeira, Serra da Amêndoa. Durante 2 semanas ininterruptas, simulavam-se operações com forças amigas e inimigas, sem horários, procurava-se que os militares dormissem muito pouco, comessem muito pouco, simulando um emprego real em África. A última fase era o tirocínio para paraquedista. Este tirocínio para paraquedista não tinha qualquer programa, decorria na atividade normal do paraquedista, já na sua subunidade de colocação, e no final do período o seu comandante apresentava ao comandante do regimento uma avaliação. Eram poucas as eliminações, quando aconteciam tinham sobretudo a ver com motivos disciplinares ou de saúde. Vamos ver agora os oficiais e sargentos milicianos, aquilo que hoje se designam contratados. Como eu disse, de acordo com as habilitações literárias, mancebos ou já militares concorriam às tropas paraquedistas. Os destinados oficiais milicianos podiam ser incorporados no regimento, depois seguiam para a Escola Prática de Infantaria em Mafra para fazer o curso de oficiais milicianos. Regressavam a Tancos para o curso de paraquedismo e seguia-se um estágio de aperfeiçoamento de combate destinado a oficiais e sargentos milicianos. Os já militares, habilitados com o COM, um oficial de infantaria acabava em Mafra, um oficial miliciano acabava em Mafra ou COM. Lembrava-se então que queria ir para os paraquedistas. Podia concorrer, concorria, sujeitava-se às provas de admissão em Tancos e integrava depois o curso de paraquedismo e o referido estágio de combate. Os destinados a sargentos milicianos eram um percurso semelhante, embora neste caso a formação no Exército fosse cumprida no Centro de Instrução de Sargentos Milicianos de Infantaria em Tavira. Pois em Tancos, o mesmo percurso dos oficiais milicianos. Em 72, com a finalidade de aumentar o recrutamento, o próprio regimento passou a ministrar um curso de real miliciano, formando os seus próprios sargentos milicianos sem necessidade do Exército. Vamos ver agora antes disso, o regimento ministrava, só para concluir, o regimento ministrava muitos outros cursos ligados à área operacional e à atividade aeroterrestre. E desenvolvia também, realizava também cursos de cabo com 10 semanas, portanto o indivíduo para ser cabo tinha que fazer o curso de cabo com 10 semanas, e forreal do quadro permanente. Este com 18 semanas e um ritmo muito elevado. Para referir que até 1961 a promoção a forreal e depois a sargento paraquedista era, como nas restantes forças armadas, por concurso, ou seja, não tinha que fazer curso nenhum, devido concorria a sargento e chegava a sargento. Mas a partir de 62, nos paraquedistas, passou a ser obrigatório este curso, facto muito relevante no contexto da organização paraquedista. Apenas eram admitidos primeiros paraquedistas com muito boas informações no seu tempo de serviço, nomeadamente na guerra. Os oficiais do quadro permanente. Os oficiais do quadro permanente provinham quer da Academia Militar, quer da Escola Central de Sargentos. Os provenientes da Academia Militar eram, na sua maioria, da arma de infantaria, mas também das armas de cavalaria, de artilharia. Sei pelo menos um do Serviço de Administração Militar e pode ter havido outros. Desempenhavam funções de comando das unidades e subunidades operacionais, funções de instrução e também na área aeroterrestre. A obtenção dos oficiais da Academia Militar ao longo do conflito foi sendo cada vez mais problemática.
O Exército tentava evitar perder oficiais que depois raramente regressavam à sua arma de origem. Não vou desenvolver este assunto, mas os arquivos estão repletos de troca de correspondência azeda entre o Exército e a Força Aérea a este respeito. Os oficiais oriundos de sargentos e também os oficiais milicianos, que na Força Aérea podiam concorrer ao quadro permanente, frequentavam o mesmo curso, ficando ambos num quadro do Serviço Geral Paraquedista, um dos quadros técnicos da Força Aérea. Estavam destinados a desempenhar funções administrativas, logísticas, instrução, canídeos, cães de guerra e área aeroterrestre também. Com a falta de oficiais paraquedistas oriundos da Academia Militar, no ultramar, em diversas ocasiões, estes oficiais da SGPQ assumiram comandos de subunidades operacionais até ao escalão de companhia e mesmo sargentos paraquedistas chegaram a desempenhar funções de comandantes de pelotão também em campanha. Capelães, médicos e enfermeiras paraquedistas. Desde 1957, capelães e médicos integraram as tropas paraquedistas e tinham quadros próprios. A partir de 1961, iniciaram-se os cursos de enfermeiras paraquedistas. Pela primeira vez, integravam as Forças Armadas Portuguesas. Mulheres, pela primeira vez, integravam as Forças Armadas Portuguesas. O Serviço Militar das Enfermeiras Paraquedistas, ao qual só podiam concorrer enfermeiras diplomadas ou auxiliares de enfermagem já formadas, respectivamente para oficiais e sargentos, era diferente dos restantes militares. Tinha um curso de paraquedismo próprio. No total, foram formadas 47 enfermeiras e, por exemplo, entre 1964 e 1971, houve cerca de 20 em serviço permanente na metrópole e no ultramar. No ultramar, desempenhavam missões de evacuação, regra geral via aérea, em aviões e helicópteros, desde a zona de operações para os hospitais centrais e depois, muitas vezes, para a metrópole. Não participavam em operações. Isso cabia aos caçadores paraquedistas com o curso de enfermagem. Participavam nas evacuações. Os seus serviços, quer dos enfermeiros masculinos, quer femininos, foram muito relevantes em prol da defesa da vida humana e não faltam exemplos de militares paraquedistas que se referem a ambos como autênticos anjos. Evolução do recrutamento durante a guerra. Por volta de 71, além dos efetivos no regimento em tanques, os paraquedistas mantinham em permanência no ultramar mais de 2.000 paraquedistas em 4 batalhões, os quais dispunham num total de 10 companhias de caçadores paraquedistas. Foi previsto aumentar para 12 as companhias de caçadores paraquedistas em presença no ultramar, especialmente para reforçar Moçambique, eventualmente a Guiné. Estudaram-se exaustivamente as necessidades de recrutamento para dispor destas 2 novas companhias. Seria necessário recrutar mais 1.000 novos candidatos para obter uns 350 paraquedistas. Pode-se assim deduzir que neste período, que hoje sabemos terem sido os últimos 2 anos de guerra, os paraquedistas, mesmo que os meios financeiros fossem disponibilizados, não conseguiriam aumentar os efetivos. Mesmo sem as 2 novas companhias, pouco menos de 1.200 paraquedistas anos eram necessários para manter o efetivo. Isto em novembro de 71. Note-se bem que os efetivos então alcançados já eram realmente muito significativos. Em finais de 71, os paraquedistas dispunham de 3.220 boinas verdes e não estão aqui contabilizados, portanto, os militares a receber formação podiam ser mais umas centenas. Em termos de efetivos, a noção com que se fica hoje da análise da documentação que sobreviveu ao tempo é de que os paraquedistas sempre lutaram para conseguir voluntários. Investiam muito na divulgação, coordenada pela Direção do Serviço de Recrutamento e Gestão da Força Aérea, fosse nas unidades militares, fosse no país em geral, e depois nas condições de vida na unidade para o pessoal, que eram modulares. As taxas de eliminação eram muito acentuadas e a luta para preencher as necessidades orgânicas das unidades operacionais foi uma constante. O esforço de recrutamento e formação dos paraquedistas nos últimos anos da guerra foi enorme e os números atestam. Em 73 e 74 foram formados mais de 1.000 paraquedistas em cada um destes anos, respectivamente 1.123 e 1.091. Note-se que o ponto de partida, estou-me a referir a dezembro de 71, foi de 1.231 paraquedistas e em finais de 71 atingiram-se estes 3.220. Não consegui obter os números totais de 74, entre entradas e saídas, mas tendo em conta o número de paraquedistas formado nesses 2 anos, mais de 1.000 por ano, pode-se afirmar que no período da Guerra do Ultramar, os paraquedistas quase triplicaram o seu efetivo. Foi um facto notável.
Não só porque para isso exigia-se um número várias vezes superior de voluntários, e todos sabiam que ia para a guerra, como pelo esforço que foi pedido aos quadros na sua formação, a qual, em termos gerais, manteve sempre padrões elevadíssimos. A título de comparação, reforçando a relevância destes números, note-se que em 1994, 20 anos depois da guerra terminar, foram transferidos da Força Aérea para o Exército 2.356 paraquedistas, menos mil que no final da guerra. E na atualidade, isto são dados dos últimos 5 anos, o número médio anual de paraquedistas ronda os 500 a 600. Este ano parece que se vai aumentar um bocadinho. O caçador paraquedista, formado em Tancos, era um militar muito motivado, orgulhoso da sua boina verde, fisicamente robusto, com uma formação técnica e tática aperfeiçoadas, apto a combater em qualquer tipo de teatro de operações com o armamento à sua disposição. Cumpriu as suas missões na guerra com inexcedível competência. Pagaram, por isso, um preço de sangue. 160 boina verdes perderam a vida em combate. Nunca os esquecemos. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua interessante e pormenorizada descrição do processo de recrutamento e voluntariado nas tropas paraquedistas. E agora passamos à última comunicação deste painel para uma outra tropa especial que surge exatamente no contexto da guerra e tem como título o recrutamento nas forças especiais, os comandos. O seu autor é o professor Dr. Humberto Nuno de Oliveira, doutor em História, é professor na Universidade Nacional Ucraniana Dragomanov, em Kiev, na Ucrânia, é co-diretor da Revista Portuguesa de História Militar, membro efetivo da Comissão Científica da Comissão Portuguesa de História Militar e da Direção de História e Cultura Militar no âmbito do Exército. É presidente da Academia Faurística de Portugal, da qual é co-fundador, membro de diversas entidades científicas nacionais e estrangeiras e cumpriu o serviço militar obrigatório, incorporado na Escola Prática de Engenharia, mas serviu na direção do Serviço Histórico-Militar do Exército. Tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer à mesa e aos colegas deste painel também pela presença e pelas boas comunicações até ao momento, a todos os presentes e em especial ao Sr. Major-General João Vieira Borges, que me obrigou a fazer esta comunicação. Disse assim, eu preciso de alguém que fale sobre os comandos e pronto. Dada a minha ligação aos comandos e ser colaborador regular da Associação de Comandos e da sua revista, enfim, pareceu a pessoa aqui da nossa comissão mais avisada para o assunto. Vou tentar dar-vos uma imagem daquilo que foi, e peço desculpa, isto em minha casa via-se melhor, porque a imagem de fundo não era tão intensa, mas penso que ainda, apesar de tudo, se consegue ler. Dar-vos uma ideia daquilo que foi o recrutamento dos comandos. E permitam-me 2 notas prévias. Em primeiro lugar, reforçar e agradecer a lembrança ao amigo Dr. José Luís Assis, que disse algo que é muito importante, é que não se pode falar de recrutamento sem ir às fontes, e de facto muito fica por fazer, mesmo relativamente aos comandos, na questão das fontes, porque os números são o que são, mas se não forem compaginados com aquilo que está no historial de todas as unidades, são às vezes um pouco menos que abstrações. E em segundo lugar, pedir desculpa ao doutor e amigo Pedro Marquês de Sousa por usar aqui provocatoriamente, embora deturpando a ideia do termo que ele usou, dizer-vos uma coisa que é importante relativamente aos comandos, é que eles são fruto do recrutamento local, pelo menos até 66. E porquê? Porque, contrariamente a todas as nossas tropas, os comandos são criados na guerra e para a guerra. E, portanto, não houve, por exemplo, ao contrário de outras forças especiais,
pré-existentes, os paraquedistas ou os fuzileiros, que tinham o seu esquema de recrutamento próprio, não houve efetivamente capacidade de teorizar sobre aquilo que seria naturalmente a doutrina subjacente a esta tropa. E, portanto, o recrutamento, quando se iniciam os primeiros grupos de comandos, em 1962, em Angola, o recrutamento é feito pelos batalhões que já estavam no terreno. Portanto, não há incorporação de comandos na metrópole para irem. Mais tarde, sim, como sabem, quando for efetivamente criado o Centro de Instrução em Lamego, serão criados também na metrópole. Mas, inicialmente, os comandos são um produto da guerra e criado efetivamente em Angola. E, na realidade, porque é que surgem os comandos? Porque rapidamente a situação militar no terreno mostrou que as nossas forças estavam deficitariamente adequadas àquele tipo de guerra. Portanto, trata-se de um tipo de guerra absolutamente novo, isso já foi aqui hoje referido. A doutrina militar portuguesa não estava adequada. Havia, efetivamente, ao início da guerra, já um batalhão, ou uma companhia, perdão, de paraquedistas em Angola. Havia 4 companhias de caçadores especiais que tinham sido, enfim, resultado de uma adaptação doutrinária para, enfim, os novos tempos e as novas realidades, sobretudo uma guerra no continente africano, mas a verdade é que o grosso do exército não era, efetivamente, um exército adaptado à realidade da guerra. Houve, efetivamente, uma primeira designação de comandos que surge, curiosamente, alguns reconhecerão, ligada a um personagem que depois, evidentemente, será um dos símbolos dos comandos, aqui o Tenente Soares Carneiro, ainda, que estava no Regimento de Infantaria de Nova Lisboa, que num momento, enfim, de umas manobras luso-belgas, em 1955, se fala efetivamente da necessidade de criação de uma companhia de comandos a 3 batalhões. Um dos batalhões seria um batalhão português e esse batalhão seria efetivamente sob o comando do Tenente Soares Carneiro. Esse batalhão teve efetivamente voluntários suficientes e eu gostaria também aqui, à semelhança do orador que me antecedeu, dizer que para os comandos o grande móvel do recrutamento foi sempre o voluntariado, mas não foi só o voluntariado. Eu não posso garantir que nas outras tropas especiais isso seja respeitado a 100%, porque não as estudo, mas no caso dos comandos não foi. E, aliás, são vários exemplos que nós vamos ver de casos de indivíduos que, por exemplo, uma questão muito simples e prosaica. Quando se dizia a um comandante de um batalhão de caçadores, mande-me os seus melhores homens para o curso de comandos, ele dizia o quê? Os meus melhores homens fazem-me falta, não é? E, por exemplo, sabemos, isso está registado, uma coisa que aconteceu com alguma frequência, sobretudo nos grupos iniciais, foi envio de indivíduos com problemas disciplinares. Este tipo dá-me problemas, vou mandá-lo para a frequência deste curso de comandos. E depois, embora vos chame a atenção também, que no caso dos grupos iniciais de comandos, portanto, até à constituição da primeira companhia de comandos em Angola, os grupos regressavam às unidades mobilizadoras. Portanto, eram formados, treinados e regressavam aos respectivos batalhões de caçadores ou neste caso, de infantaria ou de cavalaria e também um caso de artilharia. Portanto, eram indivíduos que regressavam às unidades e agiam como grupo de comandos no seio das respectivas unidades. Mais tarde essa doutrina será alterada. Mas, efetivamente, a questão dos comandos intensifica-se depois dos massacres de março de 61, dos massacres da UPA, que revelaram a fragilidade do nosso sistema de implantação. Já o Pedro Marques de Sousa falou aqui sobre, enfim, os poucos efetivos que existiam no terreno, e isso foi, na altura, evidente. E, nesta altura, falou-se efetivamente da necessidade de criar uma força de contra-guerrilha. Uma força que inicialmente não se chama de comandos, chama-se de contra-guerrilha
Aparece também a designação de quarta força e seria treinada em Cabinda, embora, efetivamente, apesar de terem existido inúmeros voluntários, por razões políticas, esta força não foi avante. E chama a vossa atenção também para um aspecto que hoje em dia é muito, e que, por exemplo, foi aqui pelo orador anterior, muito referido como um dos elementos de brio e, naturalmente, aliás, lembramos-nos da polémica que se deu não há muitos anos, da boina verde. Hoje em dia toda a gente associou os comandos à boina vermelha. A boina vermelha só foi oficialmente autorizada após o 25 de Abril. Portanto, é bom que tenhamos essa ideia. Houve unidades no ultramar que a usaram. Aliás, em contexto militar, se não estivessem senhoras presentes, eu poderia dizer, enfim, alguns dos impropérios que alguns dos militares que vieram à metrópole sofreram por usarem as boinas vermelhas, não regulamentares ainda, mas, enfim, por razões de decência e de educação, não o vou fazer. Mas houve efetivamente unidades que usaram. Houve também unidades, por exemplo, na Guiné, que usaram uma boina camuflada que nunca foi oficial, mas que foi usada por forças de comandos, mas a boina vermelha só foi autorizada já depois do 25 de Abril. Embora tenha havido, enfim, seria um tema também muito interessante, no domínio da simbologia, toda uma guerra, uma longa guerra pela aprovação da boina vermelha. Enfim, e o Exército, numa doutrina que parece, enfim, ter regressado nos nossos dias, foi sempre um bocado cioso das coisas diferentes e, portanto, hoje em dia anda tudo boina negra. Mas, enfim, isso são contas de outro rosário. Ora bem, em 62 surgem então os primeiros grupos de comandos. E, inevitavelmente, neste período, isto está muito ligado a um mercenário italo-francês, com um passado um pouco duvidoso. Uns dizem que tinha estado na Legião, outros dizem que era enfim, um mercenário de fortuna, outros dizem que era, enfim, porque era como oficialmente se apresentava, um jornalista, indiscutivelmente tinha algumas aptidões, que lança a ideia de criação de grupos de comandos, em 62. E estes grupos de comandos são justamente criados, como eu vos disse, numa primeira fase, no seio dos batalhões. Neste caso, o primeiro grupo de comandos ficou conhecido por Noki, que era o local onde estava estacionado o batalhão de caçadores 280, foi instruído por este César Dante Vacchi. É um indivíduo sobre o qual eu não vos vou estar aqui a amassar com as doutrinas no seio dos comandos sobre a real importância ou a real presença deste indivíduo. Ele é de facto o instrutor destes dois grupos iniciais, mas estes dois grupos iniciais irão depois fazer aquilo que se chamou o primeiro curso inicial. Não se chama primeiro curso de comandos, mas o primeiro curso inicial estes indivíduos frequentarão para terem efetivamente depois o título de comandos. Outro, aqui está, enfim, ainda o batalhão 280, e a referência ao César Vacchi, e aqui temos um caso de outro batalhão de caçadores que cria o grupo de comandos fantasma e que, justamente, respondendo àquilo que há pouco vos interpelava, sobre a questão do voluntariado, o alferes miliciano Rodolfo Abreu Cardoso diz assim: todos os homens do meu batalhão foram voluntários, mas como não havia oficiais voluntários, fui eu. Portanto, a estrutura do batalhão cria efetivamente um grupo de comandos, já tinha sido criado outro no batalhão 280, foi criado aqui um novo grupo de comandos, mas ele diz isto taxativamente. Portanto, todos foram voluntários, exceto oficiais. Não havia oficiais e, portanto, fui nomeado eu. Enfim, este homem fará uma carreira nos comandos, não? E mais tarde, de facto, também podemos dizer que quando, a partir, sobretudo, de 1963, 64, se começa a instituir aquela pergunta final: queres ser comando? E o comando responde: sim, quero. A partir daí todos ficam voluntários, não é? Portanto, por definição. E também havia muitos que chegavam a essa fase estranhamente e que diziam que não. Portanto, esse facto foi-me confirmado, quer por comandos presentes no Teatro de Operações do Ultramar, quer, efetivamente, atualmente. Gente que completa um curso muito exigente e que chega ao fim,
razões que eles é que sabem, não querem ser e, portanto, não recebem o crachá e atualmente a boina. Ora bem, o primeiro centro de instrução de comandos, e também aproveito esta ocasião para, muitas vezes dizemos, e tal, os comandos são uma criação do então capitão de artilharia, Gilberto Santos e Castro. Ele é, de facto, oficialmente nomeado pelo Centro de Instruções, Centro de Instrução de Comandos de Angola, é nomeado como o comando número 1. Mas, efetivamente, há cartões de indivíduos destes grupos anteriores de comandos com numerações e há um outro cartão número 1, objetivamente, embora não fosse ainda oficializado. O primeiro centro de instruções de instrução é na Zemba, comandado pelo capitão de infantaria, depois comando Fernando Jasmin de Freitas, e tem, enfim, homens que ficarão ligados à história dos comandos, como instrutores, enfim, particularmente o então alferes de infantaria Flocos e o alferes de cavalaria Cassorino Dias, que ficou, como sabem, gravemente ferido e praticamente cego, mais tarde, que foram efetivamente os ministradores deste curso inicial, que não se chama ainda curso de comandos, chama-se curso inicial. E durante este período todo, dos 3 centros de instrução que vamos acompanhar, o Centro de Instrução 21, o Centro de Instrução 16 e o Centro de Instrução 25, embora toda a documentação emitida por parte dos centros de instrução que refira à expressão comando, da parte dos escalões superiores, essa designação nunca é referida. Portanto, são ainda, enfim, uma espécie de grande projeto que depois a acreditação destes indivíduos que fizeram cursos neste centro de instrução será feita somente em 64. Em 64 é que é averbada a categoria de comandos a todos os indivíduos que fizeram ou que frequentaram estes 3 centros de instrução. O primeiro curso de comandos é dado, efetivamente, no Centro de Instrução 16. Um centro de instrução que vai já para a Kibala, primeiro Zemba, depois Kibala, o segundo e o terceiro centros de instrução, ligado ao Major de Infantaria Antunes de Sá, é o seu comandante nesta altura, e, efetivamente, é aqui que se ministra, entre junho e outubro de 1963, o primeiro curso de comandos. Embora, frise, não tenha ficado ainda averbado. Só um ano e tal depois é que é averbada a qualificação de comando. Aqui não, infelizmente, esta fotografia do capitão Santos e Castro está a preto e branco, mas usa naturalmente a boina castanha, é onde é frequentado, enfim, é frequentado depois o segundo curso de comandos. A primeira companhia de comandos, que é a nova estrutura, efetivamente, que se vai criar, é já dada no Centro de Instrução de Comandos, que vai ocupar, efetivamente, uma unidade que havia sido deixada pelos paraquedistas que na altura vão para Belas e, portanto, o Centro de Instrução de Comandos instala-se aí. Bem, avançar, porque, enfim, esta seria a evolução dos centros de instrução em Angola, depois em Moçambique, depois na Guiné e, como vos disse, a partir de 65, 66, os cursos em Lamego. Enfim, coisa que não foi nunca muito do agrado do Major Santos e Castro, que pretendia que fosse sempre a instrução feita localmente, mas, enfim, as necessidades da guerra assim o determinaram. Ora bem, quanto à característica do recrutamento para os comandos, vamos então a esta questão muito rapidamente. Como vos disse, foi serem voluntários. Todos os indivíduos são voluntários, teoricamente, mas já vimos algumas exceções. E ainda iremos ver uma outra com a qual me cruzei no curso de investigação para outras áreas. Para a classe de praças, e esse aspecto já aqui foi hoje também muito referido, a maior parte dos voluntários eram indivíduos oriundos do meio rural, lá está, dotados da tal rusticidade tão propícia a capacitá-los para, enfim, as árduas tarefas que os esperavam.
Para os sargentos e oficiais, efetivamente não conseguimos ainda fazer, enfim, uma origem social ou uma origem socioprofissional, enfim, sobretudo daqueles que não foram do quadro permanente, porque também os houve. Há muitos nesta fase, há muitos oficiais milicianos que integram a estrutura como milicianos, alguns seguem a carreira militar, outros abandonaram após o cumprimento da carreira militar. A seleção era uma seleção efetivamente muito dura, e isso explica as taxas elevadíssimas que tem de abandono. Tem ali alguns números, peço desculpa, mas já só do segundo curso de comandos, foi o único dos quais eu consegui dados objetivos e taxativos, quer relativamente a oficiais, quer relativamente a oficiais com cerca de 38% excluídos, sargentos 27% excluídos e praças com 30% excluídos. Portanto, são números muito elevados e muito significativos. Estes são os números totais para Angola, onde se pode ver mais de 10 mil candidatos e, efetivamente, 5.300 e tal aprovados. Portanto, os números mostram, naturalmente, o rigor e a exigência desta formação. E, efetivamente, as razões do voluntariado são diversas. Nós encontramos indivíduos movidos pelo desejo de aventura, a camaradagem, sempre muito presente nas tropas comando, o prestígio, que inegavelmente os comandos vão ganhando ao longo da guerra, o patriotismo e, enfim, uma certa panache associada, naturalmente, e que é partilhada com todas as tropas especiais. Porque já estamos longe. Uma questão muito curiosa e quase marginal. Numa outra investigação que estava a fazer, no contexto de uma estrutura que dirigia as artes marciais antes do 25 de Abril, porque as artes marciais eram consideradas uma coisa muito perigosa antes do 25 de Abril, a partir de 1970 é determinado que os praticantes de artes marciais fossem, e aqui estão a ver outra fuga ao voluntariado, fossem orientados para as tropas especiais consoante o ramo onde ficassem apurados. Portanto, ou para os comandos, ou para os paraquedistas, ou para os fuzileiros. Não sei, isto, como vos digo, advém de outra das minhas áreas de investigação, que tem a ver com o universo das artes marciais em Portugal. Não sei, naturalmente, casos de fuzileiros e de paraquedistas, mas tenho aqui uma pessoa que conheço bem, um indivíduo natural de Angola, José Melo, que era praticante de Karatê, um dos homens que está ligado à gênese do Karatê em Angola, e que aqui, em 73, está a concluir o seu curso de comandos. Portanto, esta norma foi efetivamente aplicada, não posso garantir em que percentagem, mas naturalmente numa percentagem muito significativa. Aqui, enfim, o balanço da guerra, houve desde a fase das companhias, 61 companhias com cerca de 9 mil homens nos 3 teatros de operações, com um número, enfim, percentualmente significativo de mortos, mais do que aquilo que efetivamente é normal. E, por outro lado, também, enfim, o prestígio desta força praticamente se pode resumir aqui. Das 28 torres-espadas concedidas durante a Guerra da África, 14 foram de comandos. Portanto, 50% das torres-espadas foram a oficiais, sargentos ou praças comandos. Portanto, chama a vossa atenção, enfim, este caso conhecido, Marcelino da Mata começou como soldado de engenharia. Portanto, foi progredindo, enfim, até tenente-coronel do Serviço Geral do Exército. Penso que já ultrapassei o tempo, peço desculpa por isso. Muito fica por dizer, o texto, enfim, naturalmente espelhará muitos outros números e muitos outros dados que consegui apurar.
É todavia, ou foi todavia um desafio que me foi lançado, que me deixará seguramente, passa a expressão, a pulga atrás da orelha, e que terei que agora, enfim, continuar a pesquisar para vos rechear no futuro mais estes números que acabam por ser naturalmente muito interessantes e reveladores. Muito obrigado. Muito ficou ainda por dizer, mas isso será um aliciante depois para lerem a comunicação textual nas atas do colóquio, mas mesmo assim muito foi dito e muito se aprendeu aqui para conhecer melhor a história dos comandos e do seu recrutamento em particular. Está agora aberta a sessão, já temos ali uma pessoa, dois intervenientes. Teremos mais ou menos 10 minutos para a intervenção, até às 45. Boa tarde, muitos parabéns pelas intervenções, que apreciei muito. Queria apenas fazer um comentário e uma pergunta primeiro à primeira comunicação relativamente à africanização. Eu li alguns, mas pode ser mais uma vez uma daquelas mentiras ou erros, que na altura, na Guiné, que haveria mais tropas africanizadas, portanto, locais, do que guerrilheiros do PAIGC. Internamente ou na totalidade, não sei exatamente, mas foi uma das coisas que se falou. Não sei se posso fazer já a pergunta, colocar também o comentário para o seguinte, ficava já as duas, ou como é que pretende? Sim, é melhor. Pronto. Em relação à segunda comunicação aos paraquedistas, há uma figura de referência na criação das mulheres paraquedistas, que é Isabel Bandeira de Mel, famosa Isabelinha, primeira paraquedista mulher da Península Ibérica, mas há aqui uma curiosidade, é que ela, em 1957, contactou logo o secretário da Aeronáutica, General Cousa da Riaga, e insistiu na necessidade de criar o corpo de enfermeiras paraquedistas. Foi necessária a guerra realmente de 61 para serem criadas. Já agora só uma pequena pergunta, um detalhe. No princípio, num desfile, pareciam ver os paraquedistas como a M16. Usavam M16? Ah, ok, aquilo parecia mesmo um M16. Muito obrigado. Posso? Os conferencistas vão responder a esta e depois passaremos à sua pergunta. Eu estava aqui, confesso que não tenho de cor a dimensão da quantidade de guerrilheiros presentes na Guiné, mas é sempre difícil esse tipo de equação. Portanto, quer dizer, é uma curiosidade, sim, mas quer dizer, para já é muito difícil ter a noção da quantidade de guerrilheiros, porque uma coisa são guerrilheiros, digamos, armados, outra, em complemento, são as populações apoiantes. Portanto, nós, apesar do trabalho que procurei fazer, dos números da guerra, essa dificuldade, e aí os documentos são muito complicados, porque os nossos relatórios falam, por exemplo, em termos de baixas, ainda se consegue, mesmo assim, porque os relatórios portugueses dão nota, por exemplo, das baixas que provocaram, por exemplo. Agora, e da existência da ameaça, também os estudos de informações, naturalmente, caracterizam a ameaça em quantidade. Mas é preciso dar um desconto, não é? Nessas análises. E confesso que é uma comparação, como lhe digo, portanto, na máxima força, na Guiné, a africanização, no sentido de o recrutamento local chegou, tendo em conta as unidades normais, 6.000 homens naturais da Guiné. E depois a dimensão das milícias. As milícias as tais, natureza territorial. Portanto, se quisermos, mais 8.000. E, portanto, aí tínhamos... mas, quer dizer, em relação aos guerrilheiros, não me aparece. Muito obrigado. Sim, realmente a Isabel Rilvas, a Isabelinha, como era conhecida afetuosamente nos paraquedistas e por muita gente, aliás morreu recentemente, morreu este ano. Eu até no dia 18 de outubro participei numa conferência onde ela foi homenageada e é conhecido, confirmo exatamente, isso é conhecido. Agora, ela de facto nunca foi enfermeira paraquedista, foi, digamos,
ao seu nível, foi uma grande influenciadora da criação das enfermeiras paraquedistas, porque ela, quando fez o curso de paraquedismo em França, verificou que havia em França enfermeiras paraquedistas e que tinham atuado, havia até uma muito conhecida, que tinha andado na Indochina, etc. Isso. Mas realmente confirmo. A arma era a AR-10 Arma Light, que foi um lote de armas comprado para os paraquedistas pelo secretário de Estado da Aeronáutica, o Usa da Riaga, no início da guerra, numa firma holandesa, só que depois os Estados Unidos cancelaram, não permitiram que se continuasse a fornecer, e então essa arma era fundamentalmente usada em Angola, pelo batalhão de Angola, mas também em Moçambique também havia, e até chegou a ser pontualmente usada na Guiné também. Mas é a AR-10 Arma Light. Obrigado. Faça favor. Manuel Alves, Procurador da República, Auditor de Defesa, ex-combatente, primeiro cabo, operador cripto da Companhia de Caçadores 3443 em Angola. Apenas um pequeno comentário. O Quanto Cubango, onde esteve o meu batalhão, era 2,5 vezes o tamanho da metrópole. Estava guarnecido por 3 batalhões de infantaria, um destacamento de fuzileiros especiais e o destacamento da Força Aérea em Cuito Canaval. E apenas existia um grupo especial africano, com 80 homens, e uma companhia de infantaria, do Regimento de Infantaria de 22, de Sá da Bandeira. Portanto, a percentagem de angolanos era muito pouca. Outra coisa, já agora, a propósito das companhias metropolitanas, eu trabalhei com os comandos e trabalhei com os fuzileiros navais. Nunca trabalhei com os paraquedistas. Apenas uma pequena curiosidade. A minha companhia tinha militares de 79 concelhos de Portugal, mais pessoal da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde. Tinha homens de 51 profissões, e 2 eram militares de carreira. Tinha, só para acabar, estou a acabar, 22,5% eram casados, 75% eram solteiros, e a idade maioritariamente, nós éramos jovens, 93, nós tínhamos 24 anos. O meu batalhão, que esteve na zona operacional, teve 7 baixas, em combate 0. Foi tudo em acidentes ou doenças. Era a minha participação para o bloco. E obrigado aos senhores todos, que aprendi muito com os senhores. Bem, mais uma pergunta aqui à frente. E, portanto, é dirigida ao Sr. Coronel Marquês de Sousa, porque eu não percebi muito bem como é que se pode desenvolver criticamente o recrutamento local relativamente ao estado da arte. Falou no estado da arte e eu não sei como é que se poderá desenvolver dentro deste tema. O estado da arte foi uma figura que eu utilizei para depois criticar a questão dos números, não é? Portanto, o estado da arte é a dimensão que é divulgada em trabalhos académicos, na internet, na comunicação social, constantemente, é que Portugal mobilizou cerca de 1.400.000 homens durante a Guerra da África, dos quais, deste 1.400.000, dos quais 400.000 foram recrutados, eram nativos, como se naturais de Angola, Guiné e Moçambique. Pronto, e então foi isso que aliás, me motivou, foi a questão até dos mortos, não é? O mesmo trabalho que o Exército editou em 1988 diz que morreram 8.290 portugueses militares. O estado da arte refere-se à pesquisa de todo... O estado da arte é dizer que esses números oficiais, porque é uma fonte oficial, o meu não é. O meu é um livro de autor, não é? E eu gostaria de realmente, se o Exército e as Forças Armadas quisessem, tenho esses dados, até os nomes de toda a gente que faleceu, dos 3 ramos, e, portanto, morreram durante as campanhas da África, ou durante a guerra, 10.425 militares, incluindo a Marinha, 500 e... a Marinha 260 e a Força Aérea 511, salvo erro. E o Exército, 9.600 e tal. Teria todo o interesse em publicar, possivelmente, posteriormente. Pois, mas isso são coisas que, vamos lá ver, diz muito de nós, portugueses. Exato. Não é? Diz muito de nós, porque nós ainda hoje
não sabemos oficialmente dizer quantos mortos tivemos na Guerra da África. Claro. Então o que prolifera, convido a experimentar na internet, vai ver, há uma pessoa que tem um espaço da Wikipédia, eu tentei lá meter atualizar e ele cortou-me logo, não sei porquê. Pronto. E mesmo todos os autores que temos. Lá está os 8 mil e tal mortos. Ora bem, mas é que numa guerra não morreram só militares portugueses. E morreram populações civis do lado português, aliás a Portugal, mais de 6 mil pessoas, e morreram dos movimentos independentistas. Se calhar quase 30 mil. Portanto, a Guerra da África não causou, como a gente vê na internet, 8 mil e tal mortos. Causou quase 50 mil pessoas que morreram. Portanto, esse estado de arte refere-se à pesquisa toda que foi feita relativamente ao que estava erróneo. Pois eu lhe chamei estado de arte, como quem diz, os valores oficialmente estabelecidos estão longe da realidade. Olha, desertores, por exemplo, desertores. Esse trabalho de 1988, publicado pelo Estado-Maior do Exército, com todo o mérito das pessoas que naquela altura tinham os dados disponíveis, com certeza, reduz um bocadinho, como quem diz, não houve assim muitos desertores. É curioso que dos cerca de 9 mil desertores, claro que sem considerar os 200 e tal mil faltosos e refratários, mas mesmo só na figura de desertor, que sabemos o que é, não é? É já alguém que já está incorporado e sai das fileiras. Destes 9 mil, metade foram do ultramar. É curioso. Um estudioso, quando quer citar alguma coisa referente a obras já publicadas, vai ter, pode ter problemas Sim. ao ser interrogado. Portanto, há centenas de trabalhos académicos, teses, que eu verifico. Há agora, diria centenas, ou... Se quem interroga já sabe mais. Que as pessoas foram das universidades buscar essa obra, essa fonte, e dizem que o Exército, Portugal, mobilizou, em particular o Exército, porque... Devemos ser a passo e passo contraditos. Sim, mas também ninguém se está muito preocupado com isso, pelos filhos. Às vezes. Não, Sim. Penso, por exemplo, nós eu tenho consciência, sim, falei de uma certa força, também tenho muitos números, tenho consciência que estes números oficiais, para alterar, depois é muito difícil. Eu tenho dificuldade isoladamente, ainda bem que uma vez sou analisista, eu tenho mais facilidade. Estou atuando na instituição, eu chego lá e muitos números e eu já sei. Portanto, vamos trabalhar em conjunto, a gente não dá a única maneira de darmos os números. Mas cá está, todo aquele trabalho feito a nível do Estado-Maior, que é a grande base inicial, feito por antigos combatentes, durante muitos anos, na direção de História e Cultura Militar e até com outros lados. Foi um trabalho ótimo, mas também com fontes primárias que nem sempre estavam corretas. Portanto, nós ainda não temos relatórios de operações de todas as unidades. Aquele quadro, eu por acaso sabia daquela história, aquele quadro que eu uma vez sobre o escrever, em que era, eu tive que trabalhar isto, tive que ter uma comunicação, tive que ver o livro dele, depois tive que andar a usar também a informação, e falar com algumas pessoas, porque é um daqueles quadros que a interpretação é completamente errada, porque nós sabemos que está mal analisado. E, portanto, os pontos que eu saí cada ano a somar não tinha lógica absolutamente nenhuma. Mas pronto, vamos ainda bem o que é nossos amigos. Este plano também serve para essas coisas. E não nos fiquem isso. Não quer dizer que sejam erros. Cada vez gente vai contestar o Pedro Marquês Sousa, ele está a registrar comentários. A Liga dos Combatentes, falei com o nosso sinal, Chico Pedrinhos, tem números ligeiramente diferentes também. E, portanto, o nosso sinal também apresenta os nomes, mas depois há ali uns pormenores. Não é para aqui chamar, mas me interessa que ambos fizeram um trabalho importante, está consolidado, está perfeitamente justificado, e aquilo que não está, o Pedro, a pessoa no início do livro explica, exatamente o que explicou aqui, que é muito difícil contabilizar mortes de situação civil e, sobretudo, combatemos do outro lado.
Eu perguntando ao irmão da minha tia, ao acabar, a pena lá, perguntei quantos é que morreram? Eu também não sabe. Então, os próprios movimentos de educação, os próprios historiadores, eu perguntei ao Júnior, ao general Júnior, é de Angola, que está a fazer a história toda de Angola, a importação de Angola, o general, fez um doutoramento aqui connosco, e ele também tem uma dificuldade enorme para justificar isso. Mas isto é normal, não é só o caso de Portugal, se permitem, se forem ver, estou a acompanhar as guerras há algum tempo, finalmente a guerra, mesmo a guerra de Yom Kippur, a guerra dos 6 dias, a nível, estou a falar, os ministros contabilizam, Israel tem lá os mortos há 20, não é? 426, e onde é que eram, e lá fora, se forem ver o Times de Israel, todos os mortos são 24, a minha conquista, todos os que morram como aparece os israelitas fazem nem uma divisão de 48, tudo transparente dos mortos. Eu disse, imenso, eu disse, se achar que ia fazer esse trabalho de dificuldade, eu sabia que uma chave de fazer esse trabalho excelente, está o conheço de barco, e era importante que não fosse alguém dos comandos também fizesse o trabalho de comando, e agradeço também o Oliveira, que vai introduzir depois os números, e é isto que é importante, ficarem estes estudos feitos numa área que é pouco trabalhada. Portanto, agradeço a todos, muito obrigado, começava a falar.